Então eu vou fazer um breve resumo aqui, rapidaço, de razão trigonométrica para você. Então vamos lá, ó. Razão trigonométrica. Uma super revisão de 2 minutos. Lembrando, obviamente, a ideia aqui não é ensinar tudo de razão trigonométrica, mas a gente vê na prática, tá? Para não ficar muito na teoria. O que a gente tem aqui, galera? Presta atenção. Quando a gente tem um triângulo assim, ó, e a gente tem aqueles ângulozinhos, né? Por exemplo, 30 graus, 60 graus. Aí eu chego para você e falo o seguinte, olha, esse cara aqui vale 4. Quanto que vale x? Quanto que vale y? Você não consegue resolver esse cara aqui por teorema de Pitágoras, tá vendo? Lembra da ordem? Teorema de Pitágoras, razão trigonométrica e semelhança de triângulo. Teorema de Pitágoras, você não conseguiu resolver. Você não consegue resolver esse cara aqui. Esse cara vale 4, y e x. Aí você vai ter que usar o quê? Razão trigonométrica, porque ele te deu os ângulozinhos. E como é que eu uso isso? Você tem que saber o seguinte. O que é seno, cosseno e tangente e os ângulos notáveis? Então a gente vai ver aqui, ó, seno, eu vou escrever assim, cosseno, tangente e os ângulos notáveis. Que ângulos notáveis são esses, Felipe? Os ângulos notáveis é 30 graus, 45 graus e 60 graus. Lembrando que isso aqui é uma breve revisão, não vou ensinar tudo detalhadamente aqui. Então eu tenho seno, eu tenho cosseno e eu tenho tangente. Eu tô montando minha tabelinha aqui, ó. Tô montando minha tabelinha. Seno de 30 graus vale 1/2. Tá, antes de eu mostrar isso aqui, eu tenho que cantar a música, né? Vamos cantar a música aqui em 30 segundos. Eu tenho uma música pra explicar isso aqui, que é o quê? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Não tô entendendo nada, vamos lá. Ó. 1, 2, 3, canta comigo. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3. Então, a raiz aqui, ó, vai no 3 e também no 2. Ah, então pronto. Já escrevi aqui os valores. A tangente é diferente. Vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Show. Essa é a música. Então, vamos cantar de novo, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente. Vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Pronto. Você pegou agora, você nunca mais vai esquecer. O que você está querendo dizer com isso aqui, Felipe? O seno e o cosseno e a tangente, ela tem um valor que representa para cada grau. Então, o seno de 30 graus representa 1/2, 0,5. O seno de 45 representa raiz de 2 sobre 2. E a gente vai utilizar isso. Então, veja bem. O que é o seno? Então, você pegou os ângulos notáveis. O que é o seno? O seno nada mais é... Vamos pegar aqui, ó. O seno de alfa. Vamos chamar de um ângulo qualquer? De um ângulo qualquer. Pode ser de qualquer coisa. Seno de 10, 20, 30, qualquer coisa. O seno de alguma coisa sempre vai ser o cateto oposto. Cateto oposto. Escrever assim, beleza? Vai ficar apertadinho aqui, ó. Cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto... Cateto não, perdão. O cosseno de qualquer ângulo vai ser o quê? Sempre cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente de qualquer ângulo, tangente de alfa aqui, sempre vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Felipe, não estou entendendo direito. Vamos dar um exemplo para não ficar muito abstrato? Vamos dar um exemplo. Veja bem, qual que é... Vamos fazer aqui, ó. Qual que é o seno de 30 graus? Eu tenho aqui, ó, o seno de 30 graus. Eu quero utilizar. Felipe, eu nunca sei se eu utilizo o seno de 30 ou o seno de 60. Pode utilizar qualquer um dos dois, você vai chegar na resposta. Quando você for pegar na manha, você vai utilizar o certo. O certo é aquele que te dá a resposta mais rápido. Mas se você utilizar qualquer um dos dois, você vai chegar em um valor. Fica calmo. Seno de 30 graus. Vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Vamos ver na prática agora. A gente viu isso aqui, agora vamos ver como é que funciona na prática. Eu quero descobrir o valor de x. Beleza? Mentira. Vamos começar assim, ó. Vamos começar usando o seno de 60 graus. Seno de 60 graus. Eu quero descobrir o valor de y, tá? Então, ó, o seno... Vou até escrever de vermelho. O seno de 60 graus. O que significa o seno de 60 graus? O que é seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto é o cateto que está oposto ao ângulozinho. Então, vale 4, meu cateto oposto. Dividido o quê? Pela hipotenusa. Qual que é a hipotenusa? É o cara que está oposto ao ângulo de 90 graus, que vale y. Meu y parece com o 4. Mas tá tudo bem, tá diferente aqui. Felipe, como é que eu resolvo isso aqui?
você vai ver quanto que vale o seno de 60 graus, que são os ângulos notáveis. Seno de 60 graus, quanto que vale? Raiz de 3 sobre 2. Então esse cara aqui, ó, você vai vir, você vai escrever aqui embaixo. Raiz de 3 sobre 2, que é a mesma coisa que seno de 60 graus, é igual a 4 sobre y. Vou passar o y para cá multiplicando. Vem aqui comigo. Vai ficar o quê? Y raiz de 3. E vou passar o 2 para cá multiplicando. Vai ficar 8. Então, o y eu posso falar que é o quê? 8 sobre raiz de 3. Pronto. Posso racionalizar aqui para quem gosta, tá? Racionalizar aqui. Racionalizar basicamente é multiplicar pelo mesmo número em cima e embaixo, para não deixar o denominador como raiz. Então, vai ficar aqui, ó, 8 raiz de 3 sobre 3, perdão. Beleza? Então, a minha hipotenusa é 8 raiz de 3 sobre 3. Felipe, saquei. Legal. E o cosseno? Como é que eu uso o cosseno? Vamos usar o cosseno aqui e a gente vai para os exercícios. Cosseno de 60 graus. 60 graus. É a mesma coisa o quê? Cateto adjacente. Adjacente. Vou escrever um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Adjacente. Então, o cateto adjacente é o cateto que está do lado. Cateto oposto é o que está oposto, adjacente é o que está do lado. Felipe, então o cateto adjacente de 60 graus pode ser 8 raiz de 3 sobre 3? Não, porque esse é a hipotenusa. Então tem que ser o que está do lado, mas não pode ser a hipotenusa. Então o cateto adjacente aqui é o x. Então x sobre hipotenusa, que vale 8 raiz de 3 sobre 3. Só que quanto que vale cosseno de 60 graus? Vem comigo. Quanto que vale cosseno de 60 graus? Cosseno de 60 graus, vou escrever aqui do lado. A gente vai olhar na tabelinha. Então, cosseno de 60 graus vale quanto? A gente viu aqui, ó, cosseno de 60 graus, vai olhar na tabelinha, vale meio. Então, 1 meio é igual a x sobre 8 raiz de 3 sobre 3. Eu vou passar esse cara para cá multiplicando. Então, vai ficar assim, ó, 1 meio, deixa o x quietinho aqui, vezes 8 raiz de 3 sobre 3. Esse cara vai ficar o quê? Posso cortar aqui? Vai ficar 4, beleza? Então, eita, vou escrever aqui embaixo que não está aparecendo. Então vai ficar 4 raiz de 3 sobre 3. Então o meu x é 4 raiz de 3 sobre 3. Mamão com açúcar. Descobri todos os valores. Legal, Felipe, entendi. A ideia aqui até aprofundei demais. E aí é o seguinte, veja bem. Só para a gente terminar de fazer aqui. A gente usou o seno, a gente usou o cosseno, e eu poderia também usar a tangente. Veja, eu já descobri o valor de x, eu já descobri o valor de y. Mas, Felipe, se eu quisesse usar tangente, por exemplo, de 60 graus, o que eu iria descobrir? Vamos fazer aqui, ó. Tangente de 60 graus. O que seria tangente? Tangente de 60 graus é cateto oposto. Tangente de qualquer coisa. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, ó, cateto oposto vale 4. Cateto adjacente vale x. Vamos supor que a gente não soubesse. A gente não fez cosseno, a gente vai usar tangente. Porque tem várias formas de chegar no valor que você quer buscar. E tá tudo bem, beleza? Só que quanto que vale tangente de 60 graus? Vale raiz de 3. Então, esse cara aqui vai ser raiz de 3. É igual a, lembrando, só olhei aqui nos ângulos notáveis. Então, raiz de 3 é igual a 4 sobre x. Vou passar o x para cá, multiplicando. Então, vai ficar x raiz de 3 é igual a 4. Vou passar o quê? O raiz de 3 dividindo. Então, vai ficar x é igual a 4 dividido por raiz de 3. Tá vendo que a resposta é diferente? Porque a gente tem que racionalizar. Então, vai ficar raiz de 3 sobre raiz de 3. Então, esse cara aqui vai ficar 4 raiz de 3 sobre raiz de 3. Pronto, mamão com açúcar, resolvi. Cheguei à mesma resposta de uma forma diferente. Então a gente aprendeu a usar seno, cosseno, tangente. Bora ir para um exercíciozinho do Enem na prática pra gente ver como é que a gente resolve. Então bora lá, bora resolver essa questãozinha aqui. E por mais que pareça longa, mas a gente resolve essa questãozinha do Enem, se não me engano, de 2009 ou 2010. A gente vai resolver ela em 1 minuto, usando a técnica que você aprendeu nesse exato momento. Uma dica. Quando você está lendo esse tipo de questão, e essas informações aqui que a gente vai ver, elas são balelas, então você tem que ler de uma forma mais passiva, e quando ele começar a passar as informações mais importantes, você lê de forma mais ativa, sacou? Vamos lá. Um balão atmosférico lançado em Bauru, 343 quilômetros a noroeste de São Paulo, na noite do último domingo, caiu nessa segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região de Presidente Prudente, assustando agricultores da região. O artefato faz parte do programa Projeto Hibisco, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália para a medição do comportamento da camada de ozônio. Isso se deu após o cumprimento do tempo previsto. Não falou nada com nada aqui, velho. Ou seja, nenhuma informação que ele deu aqui é importante. Na data do acontecido, 2 pessoas avistaram o balão. Uma estava a 1,8 km da posição vertical do balão e o avistou sob um ângulo de 60 graus. A outra estava a 5,5 km da posição vertical do balão, alinhada com a primeira, e no mesmo sentido, conforme se vê na figura. E o avistou sobre um ângulo de 30 graus. Tudo que ele falou aqui está no desenho.
Então é legal, se você já resolveu essa questão, você tentar imaginar como eu poderia fazer esse desenho, ele me dando somente essas informações. Porque tem questão que já caiu assim no Enem. E aí você tem que desenhar. Para desenhar é um pouco mais difícil, beleza? Então esse é o próximo nível para você. Qual a altura aproximada em que se encontra o balão? Então ele tá querendo saber o quê? Essa altura aqui, ó. Quanto que vale essa altura? E aí é muito simples. Eu posso fazer, por exemplo, tem várias formas. Eu posso fazer seno, cosseno, tangente e for fazendo. Mas eu vou resolver uma mais rápido. Vou fazer o quê? Eu quero usar a tangente de 60 graus. Eu posso usar a tangente de 60 graus. Por que tangente de 60 graus, Felipe? Porque é cateto oposto, vou chamar esse cara de x, beleza? Sobre cateto adjacente. Cateto adjacente está aqui, 1,8. Felipe, quanto que vale tangente de 60? A gente acabou de ver lá nos ângulos notáveis. Tangente de 60 graus vale raiz de 3. É só você cantar a musiquinha. Vai ficar x sobre 1,8. Então, olha só. Quanto que vale raiz de 3? Essa informação estava na questão. Eu que tirei porque eu sou mal. Porque tem questões do Enem que você tem que saber quanto que vale raiz de 2 e raiz de 3. Beleza? Então, eu coloco isso aqui para meus alunos treinarem. Então, qual que é a ideia aqui? Raiz de 3 vale 1,7. Então, é igual a x sobre 1,8. Então, vou pegar aqui, ó. O x é igual a 1,7 vezes 1,8. Como é que a gente faz essa multiplicação? 18 vezes 17 e depois coloca a vírgula. Então esse cara aqui vai ficar 56. Vai 5 para cá. 7 mais 5, 12. Vai ficar 8, vai ficar 1. Vai ficar 6, 0, vai 1 para cá, 3. Só que tem duas vírgulas aqui, então tem que ficar duas casas depois da vírgula. 3,06. Como ele quer a altura aproximada, então a minha respostinha é letra C. Agora essa questão aqui é do nível relativamente fácil de razão trigonométrica, bora pro próximo nível que é um pouquinho mais difícil. Vamos lá. Show, agora a gente tem mais uma questãozinha aqui, essa questão não é do Enem. Mas vem comigo, ó. O navio parte do ponto A e navega sempre em uma mesma direção e no mesmo sentido até o ponto C, conforme a figura seguinte. Há um farol no ponto F e o ângulo de visada entre a direção do navio e o farol, quando este está no ponto A, vale 22,5 graus. Então ele já está desenhando aqui. Após navegar por 140 metros, o ângulo de visada entre a direção do navio e o farol quando este está no ponto B vale 45 graus. Ou seja, ele andou daqui até aqui 140 metros. Ele andou 140 metros. Bacana. Considerando raiz de 2 igual a 1,4 e sabendo que, ao seguir pela trajetória, o navio em um dado momento passa pelo ponto que possui a menor distância entre o navio e o farol. Esse valor aproximadamente é... Primeira sacada que você tem que ter. Sempre que ele está falando da menor distância, vai formar um ângulo de 90 graus. Então, qual que é a menor distância? Daqui até aqui ou daqui até aqui? Daqui até aqui. Tem que ser em linha reta a menor distância. E tem que formar um ângulo de 90 graus. Então, eu quero saber esse cara aqui, ó. Quanto que vale esse cara aqui, Felipe? Eu vou bater o olho nas informações que ele deu. Eu consigo fazer teorema de Pitágoras? Eu não consigo. Não consigo. Pô, não tem informação nenhuma para fazer teorema de Pitágoras aqui. Então, o próximo passo é teorema de Pitágoras, razão trigonométrica. E para usar razão trigonométrica, a gente tem que completar os ângulos internos de um triângulo. Então, veja. Aqui vale 90 graus. Aqui vale 45. Quanto que vale aqui? Opa, aqui vale 45 também. Porque tem que completar 180 graus a soma dos ângulos internos. Quanto que vale aqui, Felipe? Aqui vale 45, aqui, para dar 180, tem que valer 135. Legal, Felipe. E aqui? Aqui vale quanto? Aqui, ó, eu tenho 135. Para dar 180, eu preciso de 45. Já tem 22,5 aqui. Esse cara tem que valer o quê? 22,5. Então, qual a primeira sacada que eu tenho que ter? E aí tem que ter uma sacadinha nesse exercício, a galera buga. Esse cara aqui é igual a esse cara aqui. Então, se esses dois caras são iguais, eu tenho um triângulo isósceles. Então, veja bem, esse cara aqui também, ele vale quanto? Ele vale quanto? Vale quanto? 140 graus. Então, eu vou até desenhar ele aqui, ó. 140 graus não, né? 140 metros. Então, veja bem. Eu estou desenhando o triângulo BCF. Aqui vale X. Aqui vale 140. Felipe, por que aqui vale 140? Eu não entendi. Porque esse cara é igual a esse cara. É um triângulo isósceles, tá vendo? ABF. Então, se esse cara vale 140, esse outro cara que também vale 140. É a sacada. Felipe, nesse triângulo aqui também é um triângulo, olha só, também é um triângulo isósceles. Exatamente, então tem dois ângulos iguais. Esse cara é 2,45, esse cara vale X, esse cara que também vale X. Então, esse cara que também vale X. O que a gente viu? Eu posso fazer um Pitágoras aqui, ou, pela primeira sacada que eu dei no primeiro exercício, você sabe o quê? Que esse cara é a hipotenusa dividido por raiz de 2. Lembra? Se liga. Lembra só? Se eu tenho um cara aqui, ó, por exemplo, eu tenho esse cara, tenho 4 e aqui vale 4. Os dois valem 45 graus. Eu mostrei isso aqui pra vocês.
Então a minha hipotenusa vale o quê? Ela vale 4 raiz de 2. E se eu tivesse mostrado só isso? Você consegue descobrir os catetos? Vai ser o quê? 4 raiz de 2 dividido por raiz de 2. Corta aqui, vai dar 4 e aqui vai dar 4. Então aqui da mesma forma eu posso fazer por Pitágoras, posso fazer razão trigonométrica ou posso usar um macete e falar que o x é a mesma coisa que 140 dividido por raiz de 2. Só que raiz de 2 vale quanto? Vale 1.4. Então dá 1.4 aqui, esse cara vai dar aproximadamente 100. E aí você vai olhar para as alternativas e você vai falar assim, Felipe, mas não tem nenhuma com 100. Só que ele quer o valor mais aproximado. Se ele quer o valor mais aproximado, o que chega mais próximo é a alternativa letra A. De amo muito. Tudo isso